Shuddha Dharma. Vou ler os 2 primeiros versículos dessa escritura, desse trecho aqui, que é um resumo de algumas das partes muito significativas desse livro, né, que é como outras escrituras chaves daquele tipo de filosofia, por exemplo, a Bíblia do cristianismo, o Evangelho de Buda, do budismo, e assim tem outros, Torá, Alcorão, né? E a Bhagavad Gita é a escritura-chave principal, básica, dessa escola de autorrealização. E aí esse final é como se fosse meio que os versículos chaves que definem um pouco do que é essa escola. E a gente vai falar sobre os 2 primeiros aqui, que são esses. Essa ciência religiosa deve ser ensinada a todas as pessoas, desde seu nascimento até o seu fim, de acordo com as vicissitudes de lugar, tempo e circunstância. Seu Dharma é eterno, transcendental, realizável e universal, frutífero em prosperidade aqui e em qualquer outro lugar, agora e sempre, propiciando a suprema paz da fraternidade. Aí o último e quinto desses versículos fala assim: os antigos videntes exaltam essa ciência como oniabarcante, transcendental, portanto deve ser seguida por todos os aspirantes nesse mundo. Esses 2 primeiros versículos estão falando da importância não só dessa obra, como todas essas que são bases, né, das grandes religiões. No caso da Shuddha Dharma, ela é anterior a todas essas grandes religiões. Tudo que está conhecido como as religiões, que são as que estão fundamentadas de uma forma bem, com uma roupagem de uma religião, uma estrutura que veio através de um avatar. Isso é o que aconteceu com essas grandes religiões. Elas têm, anterior a todas elas, é a Shuddha Dharma. A Shuddha Dharma tem 12 mil anos, o cristianismo tem 2 mil anos, o budismo tem 2.600 anos, ou seja, essa escola é anterior a tudo, porque ela é cósmica, né? Ela é não só universal, que é o nosso contexto de humanidade, mas ela é a lei que rege o processo, que gera harmonia, no sentido de algo que vai sempre propiciar o sentido de proteção. Isso é o que significa Dharma. Dharma, a palavra sânscrita, literalmente ela é lei, pura e simples a palavra lei. Mas que lei é essa? Quando fala Shuddha Dharma, é uma lei que não é uma lei que é revogável, que muda. Ela é uma lei eterna, e eterna mais do que o que está restrito à condição do planeta. Porque dentro da Shuddha Dharma, que a gente chama de Sanatana Dharma, a eterna lei também, assim como o Shuddha Dharma, é uma lei que não é revogada, que é a lei do amor. Essa é a lei que todas as religiões adaptaram. Então, esses grandes seres que vieram, como o budismo, a questão do cristianismo, Moisés, Maomé, que foram todos ali próximos, todos eles vieram com uma única função: recordar o Dharma. Que Dharma é esse? A lei do amor. Essa é a única que em nenhum momento vai ser, vamos dizer assim, ela vai mudar, se adaptar, e é isso que está falando aqui, que a gente vai reler de novo aqui, se adaptar a cada momento da humanidade. Porque não dá para a gente entender que há 2000 anos atrás, aquilo que a gente entendia como amor, que é a lei que rege o processo do desenvolvimento humano, era igual como é hoje. Assim como não era 4.000 anos atrás, assim como não é 1.000 anos atrás. Se a gente olhar nos últimos 100 anos, a nossa percepção, inclusive, do que é amor, mudou muito. Mudou muito, muito mesmo.
A nossa percepção do que seja respeito, do que seja autoridade, do que seja essa lei do amor mesmo, no sentido, porque atrás de todas essas coisas está essa lei que é irrevogável, que é a que mantém o processo da evolução acontecendo no planeta continuamente. Então isso é o que nós chamamos de Shuddha Dharma. Tem sempre algo, quando o Dharma corre perigo, como fala nosso próprio versículo aqui do Avatar Dharma Gita, desse livro mesmo, ele fala assim, quando o Dharma corre perigo, sempre vai ter uma vinda, algum ser que vem exatamente para lembrar que a gente está se perdendo, que as coisas estão tomando um rumo que aquilo que nós já conquistamos como humanidade está indo embora, está diluindo, está perdendo o enraizamento no seio da humanidade. Então isso sempre vai acontecer. E esse processo do Dharma ir se ajustando vai continuamente acontecer através dos avataras, que são as descidas divinas. Então, quando eles vêm, eles lembram essa lei do amor de uma maneira que se ajusta ao tamanho daquela humanidade que está ali. Aquele tamanho da humanidade. E quando eles vêm, normalmente é trazer a mesma lei, mas de um jeito que aquelas pessoas começam a entender e que demora quase sempre milênios. Por exemplo, Jesus Cristo, quando veio, ele resumiu 10 mandamentos em 2. Ele falou, siga isso, amar ao próximo sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas são as 2 leis que ficaram, das 10 que tinham vindo antes. Ele resumiu nessas 2. E a gente olha, a gente já vive isso, a gente ainda está bem distante de viver isso que ele fala, né? A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse processo é esse ajuste que ele fala aqui. Agora eu vou ler de novo, depois da gente ter comentado isso. Esta ciência religiosa deve ser ensinada a todas as pessoas, desde o seu nascimento até o seu fim, de acordo com as vicissitudes de lugar, tempo e circunstância. Então isso vai ser sempre adequado. Vai ser sempre adequado. Tem sempre um projeto que a gente entende na Shuddha Dharma Mandala, que tem uma divina hierarquia, que ela está na gerência do que está acontecendo no planeta. E aí, nessa gerência, aquilo que a gente também conhece via Bíblia, né? Nós estamos no Ocidente, é mais fácil a gente fazer um versículo que a gente conhece mais, reconhece mais facilmente. Fala lá assim, não cai uma folha sem a vontade de Deus, não é assim que fala na Bíblia? É essa divina hierarquia que está atrás disso. Não cai uma folha sem a vontade de Deus. Então, esse ajustar da lei, de acordo com o lugar, tempo e circunstância, é trazido através dos avatares. Dentro do mesmo contexto espiritual, do mesmo contexto religioso, que aí já é uma coisa de um grupo, de um núcleo de pessoas que veio através de um avatar, dentro do próprio cristianismo. A gente sabe que durante a igreja, ela já tem 2000 anos, né? A gente veio o avatar Jesus, tem 2000 anos, e depois aquilo se organizaram pessoas em torno daquilo que aconteceu ali, e se organizou tudo que a gente conhece do cristianismo. Primeiro o catolicismo, o católico apostólico romano, surgiram os protestantes, surgiram várias coisas depois daquilo. O nosso espiritismo, que é alguma coisa que surgiu na França, mas está aqui, é que adquiriu a força que adquiriu, ele é cristão também. Ele não olha para outros avatares como a Shuddha Dharma olha. A Shuddha Dharma entende que cada um deles veio no momento certo, é aquele professor que tinha a mensagem adequada para aquela circunstância. Isso é o que a Shuddha Dharma entende. Então, para nós isso é claro, não tem avatar que é maior, que é menor,
aquele é bom, só esse salva, só aquele faz. Para nós, é como se cada professor tivesse vindo no momento apropriado para lembrar o Dharma de acordo com aquela circunstância. Alguns têm missões, como é o caso de Buda, de Jesus e de Krishna, por exemplo, que são universais. O que eles deixaram como lei, como escritura, vão ser perenes, sempre vão ser usados. Agora, tem alguns que vêm ajustados a um tempo só para aquele povo, e aí ele vai adequar aquele povo para se encaixar no Dharma maior que já está acontecendo. Então, essa questão, ela acontece não só nesse contexto do planeta, mas dentro de um mesmo fundamento, por exemplo, que a gente estava falando do cristianismo. Dentro do cristianismo no apostólico romano, que a gente conhece, teve um momento ali na Idade Média que tudo aquilo que era, vamos dizer, que a gente chama de Shuddha Dharma ali, a essência do cristianismo, a base que mantém o cristianismo, que é em cima disso é que ele se fundamenta, que são esses 2 mandamentos, não é? Teve um momento que aquilo estava sendo perdido na Idade Média. E aí, quando aquilo estava sendo perdido, por quê? Porque ao invés dos papas estarem preocupados com se fundamentar naquilo que era a raiz do cristianismo, eles estavam barganhando cargo dentro da igreja, fazendo coisas que não tinham nada a ver com a igreja. Eles faziam muito mais negociação com os reinos, participavam de coisas dos reinos, de um jeito que fugia de realmente propor o Shuddha Dharma, a lei eterna, que é a lei do amor. E aí o que acontece? Naquele momento, olha o que é para nós o Shuddha Dharma, e que tem a ver com isso que a gente acabou de ler. Nascem seres que não são avataras como Jesus ou Buda, mas pequenos avatares, pequenos mensageiros que vêm para lembrar o Dharma. E de que forma aconteceu ali? São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Antônio, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Pode ler a vida dessas pessoas. O que elas fizeram? Sacudiram o que tinha na igreja, que estava perdendo o rumo, perdendo a lei do amor e ficando com as leis humanas, que são sempre adaptadas à nossa evolução só, não são eternas. Por isso elas são revogáveis e mexidas, porque nós estamos evoluindo. E na evolução tem lei que é boa numa hora, tem lei que é ruim numa outra hora. As leis que nós seguimos hoje, se a gente levasse essas mesmas nossas leis há 100 anos atrás, não tinha ninguém que ia cumprir. Hoje já é difícil a gente cumprir as nossas leis humanas. Imagina 100 anos atrás. Era impossível. Era tudo coisa de louco, porque ninguém tinha nem competência para avaliar as coisas que hoje são sutilezas que a gente percebe, lá não era. Então, quando chegou ali em 1200, tiveram que nascer, vamos dizer assim, pequenos avatares. A gente chama no Shuddha de Hanses. São seres que vêm oxigenar aquilo que estava de repente ficando estagnado, tamásico, ruim, que não se adaptava mais, que aquilo podia fazer perder a essência do cristianismo. E um monte de coisa ali, inclusive, debandou para o outro lado, um monte de coisa realmente pura ficou. E aí tem todo um processo. E isso não é diferente no budismo, não é diferente no cristianismo, e não teria que ser diferente também dentro da Shuddha Dharma. Conforme a gente conduz as coisas, a gente vai perder a essência disso. Então isso é em todo lugar, e não só em todo lugar, na nossa vida. Tem aquilo que eu entendo hoje, que me mantém alinhado com as coisas maiores, que eu estou realmente querendo buscar. E tem coisas que me desalinham desse processo. Então, isso aqui num contexto planetário, num contexto filosófico, religioso, ele vai estar sempre atual. Por isso que fala aqui, olha lá, vou ler de novo. Essa ciência religiosa, ou seja, isso que a gente chama de Shuddha Dharma, é uma ciência religiosa, que está embasada nesse princípio que a gente acabou de falar. Manter a lei do amor prevalecendo. Manter essa lei. Essa é a lei que não vai ser mudada, né? Deve ser ensinada a todas as pessoas, desde seu nascimento até seu fim. E isso vai estar sempre como? De acordo com as vicissitudes de lugar, tempo e circunstância. Não é assim que acontece?
Há 200 anos atrás a gente precisava fazer lei de internet. Aliás, há 20 anos atrás a gente precisava fazer lei de internet. Lei para fake news. A gente não precisava criar isso, porque isso não existia, simples assim. Não é assim? Então, isso é a evolução humana. Mas atrás dessa evolução humana, sempre haverá essa evolução, esse processo que mantém aquilo que se já conquistou andando. A gente não regride. No conceito da Shuddha Dharma, é impossível você dar um passo para trás. Quando você vê que alguma coisa aconteceu com um passo para trás, significa que algo que parecia conquistado ali estava mascarado. Porque aquilo, alguma coisa ali rompeu e aquilo que estava mascarado embaixo apareceu. Então, esse é o processo que a gente entende na Shuddha Dharma. Por isso que não tem regressão. Nada do que foi conquistado é perdido. De verdade conquistado. Você só perde aquilo que estava disfarçado. Então, com qualquer coisinha, qualquer ranhura, tangenciou qualquer coisa que pode daquilo, aquilo aparece. Mas se não, o que está atrás fica, né? E aqui, olha só a sequência do que ele fala. Seu Dharma é eterno, transcendental, realizável e universal. Frutífero em prosperidade aqui e em qualquer outro lugar, agora e sempre, propiciando a suprema paz da fraternidade. Então, a fraternidade não é uma coisa nova para ninguém. Você pegar qualquer religião em qualquer momento da humanidade, o que eles estão ensinando? Ensinando a ser fraterno. Nós somos, mesmo os outros que eram chamados até de politeístas, né? O hinduísmo levou a máscara de ser politeísta porque ele nomeia várias vibratoriedades que ele dá nome que parecem deuses, mas é um só Deus também lá. Eles são monoteístas muito antes do Ocidente, muito antes do Ocidente. Mas aí, o que aparece? Vai ser frutífero sempre, como fala aqui, propiciando a suprema paz, porque todas elas falam disso. Não tem nenhum avatar que propõe que existe, que é para você matar o outro, roubar o outro, transgredir o outro. Não existe isso, nenhum fundamento religioso. Com tudo isso que já teve de perdas e coisas que foram se corrompendo, mas que elas voltam para a essência. Por quê? Porque tem sempre esse processo do Dharma que recupera. Eu sempre falo no sentido assim, se a gente falar no sentido amplo, de vez em quando eu brinco com isso. Vocês já viram quando a gente poda uma árvore, às vezes? Você podou, você fala, morreu tudo, acabou tudo. De repente você passa ali, daí uns tempinhos, aquilo está cheio de broto, aqui, ali. Isso acontece na nossa vida, não é? Às vezes tem um monte de coisa complicada, acontece, mas daqui a pouquinho você vê que aquilo brota com mais volta, né? De uma forma, essa árvore aqui na frente, esse fim de semana eu falei isso. A nossa faxineira tinha acabado de limpar, tinha ficado uma montanha ali que eles tiveram que chamar, ela deve morar aqui perto, que ela está vendo assim, tiveram que chamar uma caçamba para tirar o tanto de que saiu de coisa. Ela falava assim, eu varri aqui, agora nesse agosto, a senhora precisa ver. Ventava tudo a folhaiada dessa árvore aqui na frente. Essa daí é que você vê mais assim nitidamente essa árvore, esse tipo de árvore que tem aqui. Aí cai tudo fica seco. Aí você olha e fala, gente, agora ela morreu. Daí a pouquinho, 3 pingos d'água que caem em Ribeirão, que aqui cai 3 pingos d'água de vez em quando, né? E aí você volta aqui, aí ela está inteirinha. A hora que vocês saírem daqui, façam, por favor, um olhar para essa árvore aqui da frente nossa aqui, do nosso vizinho da frente, aí da DV. Ela está inteirinha de brotos, absolutamente verdinhos, limpinhos. Essa é a força da vida. Então, a hora que acontece esse tipo de situação, é exatamente isso, é o Dharma. É a lei que põe tudo no jogo, traz para o movimento, traz para a renovação, né? E esse é o processo, assim como em qualquer coisa da nossa vida, né? Você fica doente, aí você fica lá naquela lerdança, precisa de um tempo de recuperação. A hora que você põe aquilo no lugar, você volta, né? Ou como fala a Cecília Meirelles, tem uma frase maravilhosa também, que ela fala assim,
e deixo podar inteira para poder renascer a cada primavera. Não é assim? Então esse é o processo. Não tem nenhum processo que é para destruir, que é para acabar. Essa visão que a Shuddha Dharma em nenhum momento tem, e que nem sempre era ajustada lá para trás, porque lá para trás tinha sempre uma coisa assim, era uma questão de bem e mal com uma cara bem esdrúxula, né? Como se Deus fosse pequenininho e pudesse ser, né? Pudesse em algum momento ele ganhar, ele perder o jogo. Não existe isso no processo cósmico. No processo cósmico tudo é experiência, tudo é para trazer realmente a renovação, a melhora, né? Então esse processo em relação a qualquer coisa, então é algo sempre renovador. O sentido que a Shuddha Dharma dá para as coisas não vem para pôr medo nas pessoas, né? Não vem para ameaçar as pessoas, ao contrário, né? É para libertar as pessoas, sair da energia do medo, que é a energia muito complicada, e ir para a energia do amor. Sair dessa energia. Isso é uma coisa que, assim, isso é uma opinião pessoal minha, então vocês podem passar em muitos filtros aí, porque pode ser uma bobagem, mas é uma opinião pessoal. Eu falo que a gente só está acabando de sair da Idade Média no começo do século, meio do século passado para cá, porque aí começou a quebrar esse tipo de coisa de viver no medo, porque viver no medo é o oposto de viver no amor. O oposto de viver no amor é viver no medo, porque você fica o tempo todo se cerceando, e é ao contrário. O amor é aquilo que liberta, você já viu? Esse amor bem humano aqui, que a gente conhece, assim, humano que eu falo no sentido mais básico mesmo. A pessoa por amor, ela rompe um monte de coisa, e a pessoa com medo para tudo. Você cerceia a pessoa no amor, ela nunca vai ser ameaçada, né? Então essa é a energia que começou a fluir de uma forma nova, né? A partir do século passado, muito mais claramente a gente percebe. Tem tudo a ver inclusive com esse avatar que a gente reconhece na Shuddha Dharma, que tem praticamente 100 anos, e ele tem uma missão oculta, porque o que ele precisava vir aqui? Uma pessoa falar isso que já está escrito em todas as escrituras, que já está, que nem precisa de escritura falar isso hoje. As ciências humanas falam que a gente tem que aprender a viver em unidade dentro do planeta. Isso para a economia, isso para ecologia. As nossas ciências humanas já falam isso. Você não pode estragar as coisas sem que uma parte disso você vá junto. Então essa é a mensagem desse avatar. É para fazer lembrar todas as velhas escrituras e, ao invés de falar delas, viva. Essa é a mensagem desse avatar. E aconteceu esse monte de coisa na humanidade que a gente está assistindo para fazer isso realmente começar a ser muito além discurso, verdade. Muito além falatório, experiência. Esse é o fundamento de uma escola como essa, né? Então, para a gente, na sequência disso aí que eu não li hoje, na sequência disso está falando assim, que a Shuddha Dharma não é nem Vaishnaísta, nem Krishnaísta, nem Vedanta, nem Tantra, ela não é nada disso. Porque tem gente que vem aqui, olha, tem o Buda aqui, né? Aí fala assim, é aqui, e eles meditam, aí são budistas, não budistas. Não somos cristãos, ou por outro lado, nós somos tudo isso, mas com a essência daquilo que cada um deles trouxe, né? E a gente realmente vê isso como a base, né, de vivermos de forma fraterna. Então, a única maneira, né? A única maneira. Se você olhar para todo mundo e é irmão, de verdade, com a cara que a gente fala namastê, e realmente o Deus está em mim, eu reconheço em você, isso muda o mundo. Se você viver isso com uma atitude, você vai ser incapaz de fazer coisas esquisitas e vai ser incapaz de não olhar para o outro, respeitando qualquer que seja a postura que venha dali, né? Então vamos agora fazer a vivência do que a Shuddha Dharma propõe, meditar naquilo que é a essência, onde somos todos iguais e é por amor para Deus dentro de cada um de nós, tá?